reportagem aqui do nosso programa, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte vai realizar amanhã, dia 26 de outubro, uma audiência pública aqui na cidade de Caicó para ouvir a população da região e aprimorar a atuação ministerial. O evento será realizado das 9 da manhã às 11 horas no auditório do Colégio Diocesano Seridoense, aqui na antiga pré-vocacional, que é ao lado do Sistema Rural de Comunicação, né? Na Praça Dom Delgado, número 200, no bairro Paraíba. Estão sendo convidados para a audiência pública os membros do Ministério Público em exercício nas promotorias de justiça de Caicó, Jardim de Piranhas, Cruzeta, Jardim do Seridó e Jucurutu, e abrange ainda os municípios de São Fernando, de Maúba dos Batistas, Ipueiras, São João do Sabugi, São José do Seridó e Ouro Branco, as autoridades locais e regionais, os representantes de instituições, os líderes comunitários e demais cidadãos. Para entender um pouco da importância dessa audiência pública, a gente recebe aqui nos estúdios a doutora Yádia Gama, ela que é corregedora-geral do Ministério Público, e o doutor Rodrigo Pessoa, ouvidor-geral do Ministério Público do nosso estado. Doutora Yádia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, gostaria de dar meu bom dia a todos os ouvintes deste programa Panorama 95, queria te parabenizar também, dar o meu bom dia a Marcos Dantas, também ao Geraldo Oliveira, que aqui se encontra, e dizer que é uma honra estar aqui nessa cidade maravilhosa e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa audiência pública. Vocês estão, na verdade, circulando o Seridó, né? Realizando audiências públicas e visitas em todos os municípios da região, é isso? Na verdade, estamos circulando o estado inteiro. Essa já será a 8ª audiência pública e essa audiência pública ela é regionalizada. E por isso que vai abranger todos esses municípios aí que você acabou de citar. E nós estamos fazendo algumas visitas presenciais também em alguns municípios, como hoje estaremos em Jucurutu, tivemos ontem em Cruzeta e estamos fazendo alguns contatos pessoais com algumas autoridades. Essas visitas preliminares que antecedem a audiência pública, qual a importância que ela tem? É muito importante porque a gente, primeiro, essa aproximação do Ministério Público, né, com essas entidades, com essas autoridades, e também sentindo se o promotor de justiça, por exemplo, tem conhecimento desses problemas, se tem ido fazer visitas, se vai em loco, se vai visitar essas entidades, se tem um bom relacionamento com o diretor do fórum, por exemplo, com o juiz do município, né, da comarca, enfim. Então nós queremos saber como é que está esse relacionamento, se o promotor de justiça tem dado uma boa resposta à sociedade. Por isso essas visitas são importantes para a gente sentir como é que está esse clima vamos dizer assim, de aproximação do promotor com a comunidade. E com relação ao Seridó, esse relacionamento está positivo? Nessas suas andanças, há o que melhorar ainda? Marcos, tenho sentido que sim. Aqui me parece que os promotores estão bem posicionados, estão bem colocados junto à comunidade. Até agora eu tenho sentido uma resposta muito positiva da presença do Ministério Público aqui na região. E o que é que vai ser discutido nessa audiência pública de amanhã? Como é que ela acontece? Bom, ela é informal, nós não temos formação de mesa, todos estarão no mesmo patamar, ou seja, nós queremos que a sociedade participe mesmo, né? Que não seja só algo que pensem assim, não, só a autoridade pode participar. Muito pelo contrário, nós queremos a comunidade, o cidadão, quem estiver nos escutando, a população. É importante porque nós queremos saber o seguinte, o Ministério Público está dando acesso a esse cidadão, ele está tendo acesso aos serviços que o Ministério Público presta. Então, é importante que a gente tenha esse feedback. Será que nós estamos no rumo certo? E aí vão surgir problemas, vão surgir algumas coisas que podem, não só críticas, mas podem ter elogios também em relação a esses promotores. O promotor está trabalhando legal, o promotor está trabalhando bem. E aí vai, junto com a parceria da ouvidoria, né, que o doutor Rodrigo já vai falar, do que é que a ouvidoria também
qual é a função e o papel da ouvidoria nessa casadinha que a gente vem promovendo. Então, a gente quer saber isso. E aí vai surgir problemas, vai surgir denúncias, notícias, e a gente vai, então, dar o devido tratamento a essas denúncias. E as críticas e os elogios aparecem realmente nessas audiências públicas? Com certeza. Com certeza. Como essa é a 8ª, nós já tivemos rodando o estado praticamente inteiro este ano. Nós tivemos uma presença maciça, só para você ter ideia, em Martins nós tivemos quase 300 pessoas. Em Martins, da região lá de Pau dos Ferros, né, que congrega aquela região toda ali. Então, tem sido muito positivo. Tivemos agora há pouco em Currais Novos também, em Santa Cruz. Tivemos em Currais Novos, Santa Cruz. Santa Cruz também elogiaram muito os promotores de lá. Então, a gente tem ouvido tanto críticas como sugestões, como elogios. E isso está sendo muito bom. Por quê? Porque a gente bota tudo numa ata. Tudo é registrado em ata, depois tomamos as devidas medidas necessárias, ou orientando os promotores de justiça, ou fazendo que chegue algum determinado problema que eles precisam dar maior atenção, que a sociedade está pedindo, está exigindo. Ou então, as notas de elogio também que nós possamos receber, também são anotadas nas fichas funcionais dos colegas, enfim. E assim a gente vai vendo como é que vai se desenvolvendo esse trabalho. Nós teremos lá também, Marcos, uma sala reservada, porque se alguém quiser conversar algo mais assim sensível, não queira se expor na frente das demais pessoas, então nós teremos um atendimento individualizado lá, com a sala reservada para escutar essa pessoa e também adotar, orientar e fazer o que nós devemos fazer. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, ele que é ouvidor do Ministério Público do Estado. Qual é a sua expectativa para essa audiência pública aqui em Caicó? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama 95, essa rádio tão escutada, não só em Caicó, mas em toda a região. A expectativa é muito boa, nós viemos aqui literalmente para ouvir a população, nós divulgar o trabalho do Ministério Público e literalmente ouvir. Muitas vezes a pessoa escuta no Ministério Público como motorista e não sabe como ela pode lhe ajudar. Nós atuamos nas mais diversas áreas, área criminal, área da saúde, educação, infância e juventude, patrimônio público, improbidade administrativa. E muitas vezes você que tem um problema, você que está nos ouvindo agora, tem um problema, que esse problema não pode ser só seu, mas de toda uma região, de toda uma comunidade. Então venha nos ouvir, venha falar também do seu problema, que a gente está aqui para, nessa audiência pública, desmistificar isso, trazer o Ministério Público cada vez mais próximos e apontar soluções e escutar. Nossa meta é escutar, tanto críticas, que ninguém é perfeito, nós sempre temos que melhorar. Quando não tem nenhuma crítica, está errado, porque o cidadão não sabe nem o que vai criticar, porque não sabe nossa atuação. Mas também elogios e divulgar o trabalho do Ministério Público. Nós estamos aqui visitando CRAS, CREAS, Delegacia de Polícia, hospitais, e nós estamos aqui literalmente para ouvir o povo. Tanto todas as instituições, Prefeitura, Ministério Público, Delegacia, CRAS, CREAS, colégio, nós estamos aqui para servir a população. Nós existimos e funcionamos para o povo. E eles que nós queremos ouvir. Eu vou insistir na pergunta que eu fiz para a doutora Iada, porque assim, a impressão que passa é que, por mais que as pessoas tenham um respeito imenso pelo Ministério Público, ainda existe uma hierarquia que às vezes se confunde com o medo, né, de denunciar, por exemplo, um juiz, um promotor, né? Não é todo mundo que fica bem à vontade, né? Nessas audiências realmente há esse cenário de confiança, né, de que, por exemplo, se eu tiver uma crítica a fazer ao promotor do meu município, vou me sentir confiante, vou me sentir seguro de que eu irei para essa audiência pública e farei dessa reclamação sem ter um medo de ter alguma retaliação. Existe muito esse cenário positivo? Não, com certeza existe. Nós estaremos lá, é até uma audiência informal, não existe mesa formada, distinguindo ninguém, todo mundo no mesmo plano. E além disso existe uma sala reservada, que você pode ser lá em reservado, ser escutado, caso você não queira falar na frente de todos. Mas eu acredito que se quiser falar alguma coisa assim, não tem problema. A gente está lá literalmente para ouvir, mas se o cidadão se sentir mesmo assim, estando todo mundo no mesmo plano, se sentir constrangido, existe uma sala reservada e nós lá iremos escutá-lo
e tentar dar a solução para o seu caso. No campo da instituição, como é que funciona a ouvidoria e a corregedoria? A ouvidoria, ela recebe as reclamações e passa para a corregedoria? Como é que é esse caminho? Na verdade, assim, eles são complementares. A ouvidoria é um canal de recebimento de denúncias para o povo. Exemplificando. Está faltando, hipoteticamente, não sei se está acontecendo, está faltando medicamento no posto de saúde. Estão roubando, estão desviando de determinada licitação. É uma reclamação da população para o Ministério Público. E a ouvidoria recebe essa demanda, encaminha para o promotor e dá uma resposta para o cidadão que encaminhou. Já a ouvidoria, ela é outro viés. É o viés de ver. Corregedoria, no caso. Corregedoria. Como o promotor está trabalhando? Será que ele está atuando bem? Será que ele está atendendo a população? E aí, dessa forma, se complementa, pois a gente recebe a demanda e a corregedoria vê como o promotor está trabalhando. A ouvidoria, ela não tem um viés de sancionar o promotor, não. Mas a ouvidoria é uma porta de recebimento. Já a corregedoria da autoridade pode mais falar melhor sobre ela. Sendo que ela se complementa, pois aí fecha o ciclo. Pois um camarada, ele recebe, eu tenho um problema, estão poluindo o rio. Exemplificando. Não, hipoteticamente, não, você que está nos ouvindo, pode ser que não esteja acontecendo. Você citou dois casos que acontecem muito aqui no Siridó: falta de medicamento e poluição de rios. Né? Mas, enfim, hipoteticamente, mas com certeza acontece. Infelizmente, não acontece só no Siridó. A gente está rodando o estado. Os problemas, apesar de ter suas particularidades, eles se repetem. E a gente está justamente isso aqui para sanar e tentar ter uma atuação conjunta para evitar determinados problemas, coibir e até resolver. A corregedoria, a ouvidoria, ela recebe a demanda, encaminha para o promotor, cobra a sua solução e encaminha para o cidadão. Já a corregedoria, vou passar para a doutora Iade, ela explica melhor, ela tem outro viés. Mas existe hoje ouvidorias em todas as regiões ou é, por exemplo, uma ouvidoria para o estado todo? No Ministério Público existe uma ouvidoria para o estado todo. Inclusive, nós estamos com um projeto, chama-se Ouvidoria Proativa, para fortalecer e fomentar a criação das ouvidorias nos municípios. Porque muitos problemas simples. Exemplo, tem um lixo na rua abandonado aqui. O camarada procura o promotor abre um processo, desse processo notifica a prefeitura. Quando o cidadão ele podia encurtar o caminho e direto na prefeitura, se realmente efetivasse. E a gente vai estamos tendo reunião, já foi encaminhada aqui, nós estamos preenchendo, fazendo um diagnóstico de todo o estado. E aí o cidadão fomentar e criar. Por exemplo, você mesmo aqui da rádio, você pode dizer, como aqui você tem um trabalho essencial, tão quanto o nosso, cada um na sua esfera de tribulação, porque você escuta muito, você sabe os problemas da localidade. E com esse canal, chegar aqui um problema, tá um lixo na rua tal, tá faltando um posto na luz, exemplo hipotético, não estou dizendo que isso acontece, eu sei que acontece, mas acontece. E aí o cidadão, ele procurar diretamente a prefeitura, em vez de ter todo um trâmite de burocrata e procurar o Ministério Público, o Ministério Público oficial, porque perde tempo o Ministério Público, porque tem que abrir um processo, notificar, perde tempo a prefeitura, porque tem que responder o Ministério Público, e o cidadão atrasa. Então esse projeto é aquele ganha-ganha. Ganha o Ministério Público, pois não precisa abrir um processo para encaminhar, ganha a prefeitura, porque não tem quem responder, e principalmente o cidadão, porque seu problema é resolvido logo. Doutor Iade, como é que funciona a corregedoria? A corregedoria é um órgão de orientação e de fiscalização das atividades funcionais dos membros, né, dos promotores de justiça, dos procuradores de justiça. Então, a gente é aquela parte correcional, é aquela parte de verificar se o promotor está atendendo aos deveres funcionais, se ele está tendo... se ele se relaciona bem, se ele atende bem a população, se ele atende bem aos advogados, se a população está tendo acesso, se ele está sendo resolutivo, se ele está resolvendo os problemas daquela comunidade ou não. Então, a gente já tem esse viés mais disciplinar e de orientação também. Principalmente de orientação, que a gente tem esse caminho lá, pelo menos eu tenho dado esse foco de sempre dizer assim, colega, olha isso aqui, presta atenção nisso, né? E isso eu acho que tem dado um bom resultado. A gente tem vários projetos também na corregedoria. É uma corregedoria atuante, uma corregedoria que, por exemplo, tivemos um caso que uma pessoa foi falar
de um determinado, em outro lugar aqui, não foi aqui, mas, e nós tivemos que abrir um processo disciplinar contra um colega, quer dizer, foi tomadas as devidas providências, né? Então, isso pode acontecer? Pode. Então, realmente assim, nós, nessa sala reservada também, a gente garante o sigilo, se a pessoa não quiser se pronunciar, não quiser, como também na ouvidoria. Amanhã nós vamos ensinar, inclusive, como é que você de casa, com o seu tablet, com o seu celular, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público sem sair de casa. Então, isso vai ser explicado amanhã, passo a passo. Por isso que é importante que as pessoas possam ir, o pessoal que trabalha aí, que são servidores aí de CRAS, de CRES, de Conselho Tutelares, da Saúde, que compareça até para que possa repassar e replicar isso. Como é que a gente faz essa denúncia? Como é que chega lá no site do Ministério Público e pode pedir o anonimato também? Então, a pessoa não precisa dizer. Eu posso fazer uma reclamação com relação a um colega, um promotor, e dizer assim, eu não quero que vocês digam quem eu sou. E nós vamos respeitar, certo? Isso não vai ser divulgado. E então, tem esse sigilo. Tem essa segurança, essa garantia. Então, aí nós vamos tomar as devidas providências com relação se a gente verificar que houve uma falha disciplinar ou não. E o Ministério Público, ele alcançou um nível tão alto de confiabilidade que hoje qualquer demanda, quando você não consegue resolver, chama o Ministério Público, né? Exatamente. Isso aumentou, por exemplo? Aumentou, Marcos. A gente tem, eu acho que os canais do Ministério Público, é o seguinte, depois da pandemia, muitas pessoas não estão querendo ir pessoalmente na promotoria. E é um direito. Você pode ser atendido pessoalmente, chegar lá e dizer, eu quero conversar com o promotor, é um direito, né? Mas muitos estão preferindo o quê? Um WhatsApp. Então, às vezes você está lá no interior, por exemplo, Serra Negra do Norte, que faz parte da comarca de Caicó. Às vezes, para chegar aqui, não é fácil, né? As pessoas têm limitações, poucos recursos. Então, às vezes, quer trazer um problema para o Ministério Público. Então, hoje, através de um WhatsApp, através da internet, você consegue fazer com que sua denúncia lá de Serra Negra chegue aqui em Caicó, que é a região, né? Congrega, tem, vamos dizer assim, os problemas de Serra Negra precisam ser tratados aqui porque não tem mais promotoria lá, compreendeste? Sim. Então assim, então isso dificulta a distância, a estrada. As pessoas têm medo de chegar aqui, hoje eu não vou ser atendido pelo promotor, eu vou perder meu tempo. Então, com isso, existem outros canais que foram criados e que estão à disposição. Então, eu acho que aumentou essa divulgação, aumentou o que a gente faz, só que às vezes as pessoas também têm, sabe, Marcos, uma expectativa que muitas vezes não somos nós que vamos realizar. Porque não depende do Ministério Público. O Ministério Público não é o órgão gestor. A gente não pode se transformar em prefeito, em Câmara de Vereadores. Não somos nós que fazemos as leis, não somos nós que executamos o orçamento público, mas nós podemos induzir. Então, muitas coisas, às vezes, sabe, Marcos, eu acho que isso é importante para os ouvintes aqui da rádio, saberem que nem tudo o Ministério Público vai poder. E aí nós vamos ter também aquele lado da frustração, né? Achando que é o Ministério Público. Às vezes o Ministério Público depende de um juiz, por exemplo, entrar com a ação, e quem tem que dar a decisão não é o Ministério Público, é o juiz, e o juiz demora, ou então não dá uma liminar. Então isso também as pessoas confundem, de ser o promotor que não está atuando. E muitas vezes as coisas acontecem porque o Ministério Público tem um dedo do Ministério Público. Tem uma recomendação, houve uma reunião, houve uma discussão, o Ministério Público pediu, disse, olha, vamos fazer dessa forma, e aí acontece. Então as pessoas também dão crédito, às vezes, para outros atores que não seja o Ministério Público. Então existe essa confusão, eu acho que isso é importante deixar claro, né, que muitas vezes o Ministério Público está por trás de muitas soluções e ao mesmo tempo não é o promotor que vai lá botar a luz no poste, ele vai precisar acionar quem é o responsável. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. O problema é a gente saber que existem as promotorias e a gente perceber que tem as promotorias para a gente, quando procurar, se ter acesso. O problema é o resolver, que é lento.
A gente procura algumas coisas e às vezes para você chegar até a promotoria são mais difíceis, tem que marcar, tem que ser por telefone. E eu acho que num evento que nem esse, a população tem direito de estar lá todos, então eu acho que era para também a gente ter direito de chegar na promotoria e ter acesso a falar com a promotora, não pelas... A gente tem que saber que tem que resolver um pouco mais rápido as coisas. Um abraço, dona Delmira. Essa questão do acesso, tempo e resposta, vocês escutam muito essa reclamação também? Existe, realmente existe. Dizer a dona Delmira que nós estamos abertos sempre para ouvir a população. Agora, como bem o doutor Iade falou, nós às vezes nós não temos a caneta. Nós somos indutores de política pública. Muita gente, para colocar, aproveitando o exemplo, a luz no poste, nós temos que acionar tudo. Então isso tudo demora um tempo. E o Ministério Público age dentro da lei. E felizmente ou felizmente nós temos que seguir todo um procedimento. E às vezes demora. Mas dizer a ela que qualquer demanda, o que ela quiser, procura o Ministério Público, vá lá, você pode ser atendido da forma que quiser, de casa, pessoalmente. E toda demanda, repito, toda demanda que chega ao Ministério Público, existe aberto um procedimento e tem que ter uma solução. Seja, às vezes essa solução não é a mesma que ela quer, mas é a solução dentro da lei, e aí a gente está aí para justamente fazer com que seja cumprida. É a frustração, né, que a doutora Iade acabou de falar agora há pouco, né? Porque o que acontece? Nós não somos resolvem tudo, o dono da caneta. Nós não temos tudo, mas nós podemos ajudar, fomentar e tentar resolver. Vou dar um exemplo hipotético. Não sei se está acontecendo. Você está muito antenado com o Seridó, doutor. Uma delegacia está caindo. Não tem delegado na polícia. Nós temos aqui o prédio da delegacia da mulher, que infelizmente... inclusive depois eu vou falar uma situação da mulher. A delegacia, nós não temos dinheiro, o promotor não tem dinheiro para ir lá e resolver. Temos que ou arrumar dinheiro através de acordos, de penas pecuniárias, que por exemplo o camarada é pego na lei seca, crime de menor potencial ofensivo para fomentar isso aqui, ou entrar com uma ação para que realmente, como é a delegacia, o governo do estado faça. E aí o governo tem toda uma filha aí, mas de toda forma, eu não posso afirmar com certeza, mas 99% tem um procedimento para apurar se a delegacia e a forma como ela está atuando. Tá entendendo? E só complementar, falando dessa situação da mulher, inclusive a delegacia da mulher, vender aqui o meu peixe. Não é vender meu peixe, é dar o canal. Que nós temos um canal através da ouvidoria das mulheres. Durante a pandemia a gente só observou que aumentou muito os casos de violência doméstica. Muito. E aí nós criamos um canal específico no Ministério Público, tem abrangência em todo o estado, em que a mulher tem um canal específico para ela ser atendida, para denunciar casos de violência doméstica. E violência doméstica não é só agressão. Isso é a violência física, que é a agressão, a psicológica, a moral, a remuneratória. Existem vários tipos de violência contra a mulher. E você que está nos ouvindo, se conhece, ou vê, ou sabe de alguém que está sofrendo vítima de violência doméstica, procura o Ministério Público. Nós temos uma aba específica lá no canal da ouvidoria para receber denúncias desses casos. No caso, no site do Ministério Público, não é isso? Sim, nosso site do Ministério Público é auto-intuitivo. Se você entrar lá, botar no Google MPRN, vai aparecer lá, e lá tem, você aperta na ouvidoria e ele é auto-intuitivo. Você vai falando, você olha lá e ele vai, é auto-intuitivo, você clica e ele vai preenchendo os campos para você preencher e realmente efetivar a sua denúncia. Quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Quero dizer, eu não sei se dona Delmira é daqui de Caicó. É de Caicó. Ou se ela está falando de alguma outra cidade aqui, já que a rádio tem uma abrangência enorme, né? Mas dizer a dona Delmira que primeiro será um prazer recebê-la amanhã lá, tá? Quero dar um abraço pessoal nela, se ela puder comparecer à audiência pública, será um prazer recebê-la. Mas também, se ela precisar de qualquer atendimento presencial, a porta aberta aqui em Caicó é lá na promotoria, que fica na rua Advogado Dr. Manuel Dias, 99, na cidade judiciária, aqui no bairro Mainardi. Ela também pode procurar pelos canais, o telefone é o 99649 9417, repetindo, 99649
9417. Então lá, o horário de atendimento normal, das 8 às 17, ela pode procurar o atendimento e inclusive se ela fizer questão de ser recebida pelos promotores, porque nós temos 3 aqui, aí vai depender qual é a matéria, qual é o assunto que ela necessita, porque pode ser um promotor, pode ser o outro, então ela vai ser primeiro escutada e aí ela pode inclusive ser direcionada, marcar um dia e nós estaremos inclusive para qualquer coisa, se houver uma necessidade, de que ela faça esse contato, a corregedoria está à disposição também. Só para explicar que ter acesso ao Ministério Público não significa ser somente recebido pelo promotor, né? Existe toda uma equipe, né? Toda uma equipe, porque como nós temos muitos, os promotores precisam se desdobrar. Por exemplo, uma hora ele está no gabinete, outra hora ele está fazendo uma visita, outra hora ele está numa audiência. Tem muitas audiências judiciais também, criminais, então, cíveis, então ele tem que se desdobrar. Então existe uma equipe lá, toda preparada, pronta para receber, para escutar, para saber se é mesmo com o Ministério Público, porque às vezes não é o Ministério Público que vai resolver aquele problema, é um problema pessoal, não é um problema coletivo, e aí, às vezes é a Defensoria Pública que vai dar uma resposta mais rápida, mais ágil, dependendo do problema. Então, nem tudo o Ministério Público faz, e às vezes as pessoas se frustram em relação a isso. Mas ela tem razão, assim, a gente tem escutado essa questão do delay, que eu digo delay assim, a resposta, às vezes, não chega no momento que a pessoa está achando que vai chegar. Demora. Essa demora é que a gente tem trabalhado muito com os colegas para que isso cada vez menos seja menor, esse tempo de resposta. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos aqui conversando aqui no nosso programa, já no finalzinho da nossa entrevista, com a doutora Yádia Gama, ela que é corregedora-geral do Ministério Público do Estado e também com o doutor Rodrigo Pessoa, ouvidor-geral do Ministério Público aqui do nosso Estado. Amanhã acontece aqui em Caicó uma audiência pública das 9 às 11 horas da manhã, no auditório da Pré-Vocacional, no CDS aqui em Caicó, para ouvir a população. É a grande chance, doutora, das pessoas realmente trazer as suas demandas, reclamações, elogios, né? Exatamente. E eu queria aqui reforçar, aproveitando já esse momento que nós já estamos finalizando praticamente, não só convidar a população de Caicó, mas dizer que essa audiência pública é regional. Então ela vai abranger, certo? Nessa regional, os municípios de São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Ipueira, São João do Sabugi, Jardim de Piranhas, Cruzeta, São José do Seridó, Jardim do Seridó, Ouro Branco e Jucurutu. Então eu convido a toda essa população todos esses municípios aqui para se fazerem presentes. Os ouvintes pedem aqui para a gente tocar em alguns assuntos pontuais, mas eu não sei se seria o momento. Por exemplo, lixão de Caicó, tudo isso vai ser amanhã? Pode ser colocado lá, eu acho que é importante porque consta em ata, nós vamos registrar e depois adotar as devidas providências. Doutor Rodrigo, algo mais a acrescentar? Pode